Você já sentiu aquele vazio no peito, como se algo estivesse faltando, mesmo quando tudo parece estar no lugar? Talvez você tenha uma vida cheia de bênçãos, família, trabalho, saúde, mas ainda assim, sinta que algo maior está chamando por você. Esse chamado, meu amigo, é a voz de Deus, sussurrando em seu coração, convidando-o a se aproximar, a fortalecer sua conexão com Ele. A Bíblia nos diz em Jeremias 29, versículo 13: Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa busca não é uma tarefa esporádica, mas um estilo de vida, uma jornada diária que transforma quem somos. Hoje, quero compartilhar com você 8 hábitos diários que podem fortalecer sua conexão com Deus, trazendo paz, propósito e uma intimidade profunda com o Criador. Esses hábitos não são regras rígidas ou uma lista de tarefas religiosas. Eles são práticas vivas, cheias de amor e significado, que refletem o coração de alguém que deseja andar com o Espírito Santo. Antes de começarmos, se você está com fome de mais de Deus, deixe um nos comentários e clique no botão de inscrição para se juntar a essa jornada espiritual conosco. Vamos mergulhar juntos? Hábito 1. Uma vida de oração contínua. Imagine acordar de manhã, antes mesmo de o sol nascer, e sentir o peso do dia que está por vir. As preocupações já começam a rondar sua mente. Contas a pagar, decisões a tomar, relacionamentos a consertar. Mas em vez de se deixar levar pela ansiedade, você se ajoelha, fecha os olhos e começa a conversar com Deus, não com palavras ensaiadas ou frases decoradas, mas com um coração aberto, cru, cheio de fé. Essa é a essência de uma vida de oração contínua. A oração não é apenas um momento reservado para o início ou o fim do dia. É um diálogo constante com o Pai Celestial. Como nos ensina 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orem sem cessar. Isso não significa que você precisa estar de joelhos o dia todo, mas que seu coração permanece em comunhão com Deus, como um amigo que nunca sai do seu lado. Uma pessoa que cultiva esse hábito não vê a oração como uma obrigação, mas como a respiração da alma. É onde as batalhas são travadas, as forças são renovadas e a voz de Deus se torna clara. Lembro-me de Dona Maria, uma senhora de 60 anos que conheci numa igreja pequena. Ela cuidava de 5 netos e enfrentava dificuldades financeiras, mas nunca começava o dia sem orar. Eu falo com Deus enquanto preparo o café. Ela me disse com um sorriso: peço sabedoria para criar as crianças, força para enfrentar o dia e agradeço pelo pão na mesa, mesmo que seja pouco. A oração de Dona Maria não era longa nem complicada. Era sincera, cheia de fé e refletia uma confiança profunda em Deus. Ao ouvi-la, percebi que sua paz vinha dessa conexão diária com o Criador. Uma pessoa que ora continuamente não espera pela crise para buscar a Deus. Ela ora antes de tomar decisões, antes de falar, antes de agir. Quando enfrenta um desafio, seu primeiro instinto não é reclamar ou se desesperar, mas buscar o trono da graça. Hebreus 4, versículo 16, nos diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. A oração é onde você encontra força, onde o céu toca a terra, onde o sobrenatural entra no natural. É um lugar sagrado onde seu coração se alinha com a vontade de Deus. A oração contínua também é um diálogo, não um monólogo. Não se trata apenas de listar pedidos e seguir em frente, é ouvir a voz mansa e delicada de Deus, como descrito em 1 Reis 19, versículo 12. Uma pessoa cheia do Espírito Santo faz uma pausa, espera e escuta. Ela entende que Deus fala, mas é preciso aquietar o coração para ouvi-lo. Ao longo do dia,
seus pensamentos se voltam para Deus em uma conversa constante. Seja no trânsito, no trabalho ou em casa, eles mantêm o coração unido a Ele. Quando confrontados com dificuldades, sua primeira reação é orar, não se preocupar. Quando recebem boas notícias, agradecem, não tomam o crédito. Tente isso hoje. Comece o dia com uma oração simples. Fale com Deus como falaria com um amigo querido. Entregue suas preocupações, peça orientação e, acima de tudo, ouça. Mantenha esse diálogo vivo ao longo do dia. Obrigado, Senhor, ao ver o pôr do sol. Me ajude antes de uma reunião importante. Guie-me ao enfrentar uma escolha difícil. Essa conexão constante é o que mantém seu coração alinhado com o dele. A oração não é apenas uma prática, é uma vida guiada pelo Espírito, um testemunho de que Deus está presente em cada momento. Hábito 2. Meditação na Palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro, é a voz de Deus, escrita para você. Ela é viva, poderosa, capaz de transformar corações e mentes. Hebreus 4, versículo 12 nos lembra: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Um dos hábitos mais poderosos de alguém que deseja se conectar com Deus é meditar diariamente em sua palavra. Meditação não significa apenas ler um versículo rapidamente enquanto toma café. É mergulhar nas Escrituras, refletir sobre elas, permitir que elas falem ao seu coração. É como saborear uma refeição deliciosa, em vez de engoli-la às pressas. Quando você medita na palavra, você não apenas a lê, você a deixa ler você. Ela revela quem você é, aponta áreas que precisam de mudança e ilumina o caminho que Deus traçou para você. É um momento de intimidade com o Criador, onde Ele fala diretamente à sua alma. Pense em João, um homem de 45 anos que conheci num retiro espiritual. Ele confessou que, por anos, lia a Bíblia apenas por obrigação, correndo pelos capítulos para cumprir a meta. Mas tudo mudou quando ele começou a meditar nas Escrituras. Eu lia um versículo e parava. Ele me disse. Perguntava a Deus, o que isso significa para mim hoje? E, de repente, as palavras ganhavam vida. Um dia, enfrentando uma crise financeira, ele leu Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Naquele momento, ele sentiu uma paz sobrenatural. A palavra não era mais apenas texto, era uma promessa viva que o sustentou. Meditar na palavra requer intencionalidade. Não é sobre quantidade, mas qualidade. Escolha um capítulo ou até mesmo um único versículo. Leia devagar, com atenção. Pergunte: o que Deus está me dizendo aqui? Anote seus pensamentos, suas dúvidas, suas inspirações. Talvez você sinta Deus apontando uma área de sua vida que precisa de mudança, como perdoar alguém ou abandonar um hábito. Talvez Ele traga conforto em meio a uma dor. A palavra é como uma lâmpada que ilumina seus passos. Como diz Salmos 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Para incorporar esse hábito, reserve um momento do dia, talvez de manhã, antes do mundo acordar, ou à noite, quando tudo está silencioso. Leia com um coração aberto, pronto para ser transformado e, acima de tudo, aplique o que aprendeu. Tiago 1, versículo 22, nos exorta: sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A palavra de Deus é como uma semente. Ela precisa ser plantada em sua vida para dar frutos. Quando você medita na palavra, você permite que o Espírito Santo a torne viva, guiando suas decisões, moldando seu caráter e fortalecendo sua fé. Esse hábito
não é sobre ser um especialista na Bíblia. É sobre deixar a Bíblia moldar você. Mesmo que você não entenda tudo de imediato, confie que Deus revelará o que você precisa no tempo certo. Comece hoje. Escolha um versículo, leia-o com atenção, reflita e ore sobre ele. Pergunte a Deus como aplicá-lo em sua vida. Com o tempo, você verá que a palavra se torna sua âncora, sua bússola, sua fonte de vida. Hábito 3. Gratidão em todas as circunstâncias. A gratidão é uma linguagem espiritual. É a capacidade de dizer obrigado, mesmo quando a vida não está perfeita. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 nos diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Uma pessoa que cultiva a gratidão não espera que tudo esteja bem para louvar a Deus. Ela encontra razões para agradecer mesmo nas tempestades, reconhecendo que Deus está presente em cada momento. Conheci uma mulher chamada Ana, de 50 anos, que perdeu o emprego durante uma crise econômica. Em vez de se entregar à amargura, ela começou a fazer uma lista diária de coisas pelas quais era grata: a saúde dos filhos, o teto sobre sua cabeça, o apoio da comunidade da igreja. Eu percebi que, mesmo na dificuldade, Deus nunca me abandonou. Ela me disse. Sua gratidão não apenas a sustentou, mas também transformou sua casa em um lugar de esperança, onde amigos se reuniam para orar e compartilhar. A gratidão de Ana era como uma luz que brilhava em meio à escuridão, inspirando todos ao seu redor. A gratidão transforma sua perspectiva. Ela tira seus olhos das coisas que faltam e os coloca nas bênçãos que você já tem. Quando você agradece, você reconhece que Deus está no controle, mesmo quando você não entende o plano dele. É um ato de fé, uma declaração de que Deus é bom, independentemente das circunstâncias. Como diz Salmo 100, versículo 4, entrem por suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Esse hábito não exige grandes momentos. Pode ser tão simples quanto agradecer pelo café da manhã, pelo sorriso de um filho ou pela força para enfrentar um dia difícil. Antes de dormir, experimente escrever 3 coisas pelas quais você é grato. Talvez seja a beleza de um pôr do sol, a bondade de um amigo ou a paz que sentiu em um momento de oração. Com o tempo, você verá que a gratidão não apenas fortalece sua conexão com Deus, mas também enche seu coração de alegria. A gratidão também é contagiosa. Quando você expressa gratidão, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua atitude de louvor reflete o coração de Deus e atrai as pessoas para Ele. Mesmo em momentos de dor, a gratidão o ajuda a lembrar que Deus está trabalhando. Romanos 8, versículo 28, nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Quando você escolhe agradecer, você escolhe confiar nessa promessa. Comece hoje, faça uma pausa e agradeça a Deus por algo específico. Pode ser algo grande, como uma bênção inesperada, ou algo pequeno, como o ar que você respira. Deixe a gratidão guiar seu coração, e você verá como ela o aproxima de Deus, transformando até os dias mais difíceis em oportunidades de louvor. Hábito 4. Jejuns regulares. O jejum é uma prática antiga, mas incrivelmente poderosa. Ele não é apenas abrir mão de comida por algumas horas, é um ato de humildade, uma forma de dizer a Deus: tu és mais importante que minhas necessidades físicas. Em Mateus 6, versículo 16, Jesus diz: quando jejuarem, não se mostrem tristes como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que estão jejuando. O jejum é um momento íntimo entre você e Deus, não um espetáculo para impressionar os outros. Quando você jejua,
Você silencia as distrações do mundo e se aproxima do Criador. É um tempo para buscar clareza, renovar sua fé e ouvir a voz de Deus. Lembro-me de Carlos, um homem de 42 anos que jejuava toda sexta-feira. Ele me disse que durante esses momentos sentia Deus falar com ele de forma mais clara. É como se o barulho do mundo desaparecesse. Ele explicou. Eu consigo ouvir Deus me guiando, me corrigindo, me confortando. O jejum de Carlos não era sobre ganhar algo de Deus, mas sobre se render completamente a Ele. O jejum é um ato de disciplina espiritual que fortalece sua conexão com Deus. Ele o ajuda a colocar Deus acima de suas necessidades físicas, reconhecendo que Ele é a fonte de toda a sua força. Como Isaías 58, versículo 6, nos diz: Não é este o jejum que escolhi? Soltar as correntes da injustiça, desatar os jugos do cativeiro, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo? O jejum não é apenas sobre abstenção, é sobre liberdade espiritual. Para começar, escolha um dia da semana para jejuar. Pode ser um jejum parcial, como evitar uma refeição, ou um jejum completo, dependendo de sua saúde e orientação espiritual. Durante o jejum, passe tempo em oração e leitura da Bíblia. Peça a Deus que revele sua vontade e fortaleça sua conexão com Ele. O jejum não é sobre forçar a mão de Deus, mas sobre alinhar seu coração com o dele. É um momento de entrega, onde você diz: Senhor, eu dependo de Ti. O jejum também o ajuda a desenvolver empatia pelos outros. Quando você sente fome, você se lembra daqueles que enfrentam necessidade diariamente. Isso desperta compaixão e o leva a agir, seja ajudando os necessitados ou orando por eles. O jejum é um lembrete de que nossa verdadeira fome é por Deus. Como diz Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Comece com algo simples. Escolha um dia para jejuar, mesmo que seja apenas uma refeição. Use esse tempo para buscar a Deus com fervor. Você verá que o jejum não apenas fortalece sua fé, mas também o aproxima do coração de Deus, trazendo clareza e paz. Hábito 5. Serviço aos outros. Nada reflete o coração de Deus como servir aos outros. Em Mateus 25, versículo 40, Jesus diz: Eu lhes digo a verdade. O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Servir não é apenas fazer algo bom. É uma expressão do amor de Deus fluindo através de você. Uma pessoa que serve com alegria não busca reconhecimento. Ela serve porque sabe que cada ato de bondade é uma oferta ao próprio Cristo. Pense em Dona Lúcia, uma mulher de 55 anos que conheci numa comunidade carente. Apesar de ter poucos recursos, ela organizava sopas para os moradores de rua toda semana. Eu não tenho muito, ela me disse, mas o que tenho, eu compartilho. Sinto Deus sorrindo quando vejo alguém com fome sendo alimentado. O serviço de Dona Lúcia não apenas transformava vidas ao seu redor, mas também a conectava profundamente com Deus. Cada prato servido era uma oração. Cada sorriso recebido era uma bênção. Servir é uma forma de adorar a Deus. Quando você ajuda alguém, você reflete o caráter de Cristo, que veio para servir, não para ser servido. Marcos 10, versículo 45. Não é preciso grandes gestos. Pode ser ajudar um vizinho com as compras, ouvir um amigo em dificuldade ou doar seu tempo para uma causa da igreja. O importante é o coração com que você serve. Gálatas 5, versículo 13, nos exorta: sirvam uns aos outros com amor. Quando você serve, você experimenta a alegria de ser usado por Deus. É como se Ele trabalhasse através de suas mãos, de suas palavras, de seu coração. O serviço também o mantém humilde, lembrando-o de que a vida
não é sobre você, mas sobre glorificar a Deus e abençoar os outros. Pergunte a si mesmo: como posso ser as mãos e os pés de Jesus hoje? Talvez seja um pequeno ato de bondade que faça toda a diferença. Comece hoje. Identifique uma necessidade ao seu redor e haja. Pode ser algo simples, como oferecer um café a um colega de trabalho ou visitar um parente idoso. Quando você serve, você não apenas fortalece sua conexão com Deus, mas também leva sua luz a um mundo que precisa desesperadamente de esperança. Hábito 6. Comunhão com outros crentes. Ninguém foi chamado para caminhar com Deus sozinho. Hebreus 10, versículo 24 e 25 nos exorta: pensemos em como motivar uns aos outros ao amor e às boas obras, não abandonando nossas reuniões, como alguns têm o costume de fazer, mas encorajando-nos mutuamente. A comunhão com outros crentes é como uma fogueira. Juntos, vocês mantêm a chama acesa. Sozinhos, o fogo pode se apagar. Conheci um grupo de amigos em uma igreja que se reunia toda semana para orar e compartilhar suas lutas. Eles não eram perfeitos, mas a união deles era poderosa. Quando um estava fraco, os outros o sustentavam. Quando um celebrava, todos se alegravam. Essa comunhão os ajudava a crescer espiritualmente porque eles se desafiavam a viver de acordo com a palavra. Um dia, um deles compartilhou como estava lutando com a raiva. O grupo orou por ele, compartilhou versículos e o encorajou a perdoar. Meses depois, ele testemunhou como aquela comunhão o ajudou a encontrar paz. A comunhão é essencial, porque ela nos mantém ancorados. Quando você se cerca de pessoas que amam a Deus, você é inspirado a crescer. Provérbios 27, versículo 17 diz: como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Em comunidade, você encontra encorajamento, correção e apoio. É onde você pode ser vulnerável, compartilhar suas lutas e celebrar suas vitórias. Para cultivar esse hábito, busque uma comunidade de fé, seja uma igreja, um grupo de estudo bíblico ou até mesmo amigos que compartilham sua jornada espiritual. Participe ativamente, não apenas como ouvinte, mas como alguém que contribui com amor e oração. Compartilhe suas experiências. Ore pelos outros e permita que eles orem por você. A comunhão não apenas fortalece sua fé, mas também reflete o coração de Deus, que nos criou para viver em comunidade. Comece hoje, conecte-se com alguém que compartilha sua fé. Pode ser um convite para um café, uma reunião de oração ou uma conversa sincera. A comunhão é um presente de Deus que mantém sua fé viva e vibrante. Hábito 7. Perseverança na fé. A fé não é algo que cresce apenas em tempos de facilidade, é nas tempestades que ela é testada e fortalecida. Hebreus 11, versículo 1, nos diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a convicção de coisas que não vemos. Uma pessoa que persevera na fé, confia em Deus, mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando as respostas demoram. Lembro-me de Paulo, um homem de 40 anos que enfrentou um diagnóstico de câncer. Em vez de se entregar ao medo, ele se apegou à promessa de Romanos 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Ele orava, lia a Bíblia e continuava louvando, mesmo nos dias mais difíceis. Sua fé não apenas o sustentou, mas também inspirou sua família e amigos. Eu não sei o que o futuro reserva, ele me disse, mas sei que Deus está comigo. A perseverança na fé é uma escolha diária. Quando as dúvidas sussurram, você escolhe ouvir a verdade de Deus. Quando as circunstâncias parecem impossíveis, você declara: Deus está comigo. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar em Deus acima de tudo. Como diz 2 Coríntios 5, versículo 7.
pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Para cultivar esse hábito, volte-se para as promessas de Deus diariamente. Leia histórias de fé na Bíblia, como a de Abraão, que confiou em Deus mesmo sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Quando enfrentar desafios, ore por força e lembre-se de que Deus está trabalhando mesmo quando você não vê. A perseverança transforma provações em oportunidades de crescimento espiritual. Comece hoje. Escolha uma promessa bíblica e declare-a sobre sua vida. Quando as dúvidas vierem, volte-se para ela. Sua fé crescerá à medida que você confia em Deus, dia após dia. Hábito 8. Adoração diária. A adoração é o ato de oferecer seu coração a Deus. Não é apenas cantar hinos na igreja. É viver uma vida que glorifica o Criador. Salmos 29, versículo 2 diz: Atribuam ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. A adoração diária mantém seu coração alinhado com Deus, enchendo-o de paz e propósito. Pense em Raquel, uma mulher de 38 anos que transformou seus momentos de adoração em um hábito diário. Mesmo com uma rotina corrida, ela reservava tempo toda manhã para louvar a Deus com músicas ou simplesmente agradecer em silêncio. Quando adoro, ela me disse, sinto Deus tão perto. É como se ele estivesse sentado ao meu lado. Essa prática a ajudava a enfrentar o dia com alegria e confiança, mesmo em meio a desafios. A adoração é uma expressão de amor e gratidão. Pode ser cantar uma música, escrever um poema para Deus ou contemplar sua criação. Não precisa de grandes gestos, precisa de um coração sincero. Como diz Salmos 95, versículo 6, venham, prostremo-nos em adoração, ajoelhemo-nos diante do Senhor, nosso Criador. Quando você adora, você reconhece quem Deus é, e isso fortalece sua conexão com Ele. Para incorporar esse hábito, reserve um momento do dia para adorar. Pode ser de manhã, cantando uma canção de louvor, ou à noite, refletindo sobre a bondade de Deus. A adoração o lembra de que Deus é maior que suas circunstâncias e que Ele merece toda a glória. É um momento de rendição, onde você entrega seu coração ao Criador. Comece hoje. Escolha uma forma de adoração que toque seu coração. Talvez seja uma música, uma oração ou um momento de silêncio diante de Deus. Deixe a adoração guiar seu dia, e você verá como ela o aproxima do coração de Deus. Quando li sobre os 8 hábitos diários que fortalecem nossa conexão com Deus, senti meu coração se aquecer, como se uma luz suave iluminasse um canto da alma que estava adormecido. Esses hábitos, oração contínua, meditação na palavra, gratidão, jejum, serviço aos outros, comunhão com crentes, perseverança na fé e adoração diária, não são apenas práticas espirituais. Eles são um convite para viver uma vida mais plena, mais próxima do coração de Deus. Cada hábito ressoou em mim como uma melodia que me lembrava de algo que sempre soube, mas que, no corre-corre da vida, às vezes esqueço. Deus está sempre presente, esperando que eu me volte para Ele. Essa jornada de reflexão me levou a olhar para minha própria vida e perceber o quanto pequenos passos diários podem transformar minha fé em algo vivo, pulsante e real. O hábito da oração contínua, por exemplo, me fez lembrar de uma época em que eu enfrentava um momento de grande incerteza no trabalho. Eu acordava ansioso, com o coração apertado, até que comecei a conversar com Deus ao longo do dia. Não apenas em momentos formais, mas enquanto dirigia, enquanto preparava o jantar. Como diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, orem sem cessar. Essas pequenas orações, como Senhor, me dê paz ou guie meus passos, trouxeram uma calma
que eu não conseguia explicar. Aprendi que a oração não é uma tarefa a ser cumprida, mas uma conversa íntima com um pai que nunca se cansa de ouvir. Aplicar isso na minha vida significa reservar momentos do dia para falar com Deus, mas também manter meu coração aberto para Ele em cada decisão, cada emoção, cada desafio. A meditação na palavra de Deus, por outro lado, me desafiou a desacelerar. Quantas vezes li a Bíblia correndo apenas para cumprir a meta? Mas quando comecei a meditar, a refletir sobre cada versículo, senti a palavra ganhando vida. Hebreus 4, versículo 12 diz: A palavra de Deus é viva e eficaz. Um dia, li Salmos 23, versículo 1. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. E em meio a uma crise familiar, essas palavras me envolveram como um abraço. Percebi que meditar na palavra é deixar Deus falar comigo, corrigir-me, consolar-me. Agora tento reservar pelo menos 10 minutos por dia para ler com calma, anotar o que sinto e perguntar: Deus, o que queres de mim hoje? Essa prática tem transformado minha perspectiva, trazendo clareza e propósito. A gratidão, talvez, seja o hábito que mais mudou meu coração. Lembro-me de uma amiga, Dona Clara, que, mesmo enfrentando a perda de um ente querido, sempre encontrava algo para agradecer. Ela me ensinou que a gratidão não depende das circunstâncias, mas de um coração que confia em Deus. 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, nos exorta: deem graças em todas as circunstâncias. Comecei a fazer uma lista diária de 3 coisas pelas quais sou grato: o sorriso dos meus filhos, a saúde, até mesmo os desafios que me fazem crescer. Essa prática me ajudou a ver Deus em cada detalhe da vida, mesmo nos dias difíceis. Aplicar a gratidão significa escolher enxergar as bênçãos, por menores que sejam, e louvar a Deus por elas. O jejum, por sua vez, me ensinou a priorizar Deus acima das minhas necessidades físicas. Quando jejuei pela primeira vez, senti fome, mas também uma clareza espiritual que não esperava. Mateus 6, versículo 16. Nos lembra que o jejum é um momento íntimo com Deus. Decidi incorporar jejuns regulares, mesmo que sejam parciais, para buscar a vontade de Deus e silenciar as distrações do mundo. Essa prática me ajuda a lembrar que minha verdadeira fome é por Deus e que Ele é suficiente. Servir aos outros me conectou com o coração de Cristo de uma forma única. Mateus 25, versículo 40 diz: O que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Quando ajudei a organizar uma campanha de doação na minha comunidade, senti uma alegria que não vinha de mim, mas de Deus trabalhando através de mim. Servir não é sobre grandes gestos, mas sobre estar disponível, seja ouvindo um amigo ou ajudando um vizinho. Essa prática me ensina a viver o amor de Deus na prática. A comunhão com outros crentes me mostrou que a fé é mais forte quando compartilhada. Hebreus 10, versículo 25, nos encoraja a não abandonar nossas reuniões. Participei de um grupo de oração na igreja e vi como o apoio mútuo me ajudou a crescer. Agora busco estar mais presente na minha comunidade de fé, compartilhando minhas lutas e vitórias. Isso me mantém ancorado e inspirado. A perseverança na fé é talvez o maior desafio. Quando enfrentei uma perda recente, quase deixei a dúvida tomar conta. Mas Romanos 8, versículo 28, me lembrou: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Escolhi confiar, mesmo sem entender. Essa prática me ensina a declarar a verdade de Deus sobre minhas circunstâncias, em vez de deixar as circunstâncias definirem minha fé. Por fim, a adoração diária trouxe uma leveza indizível ao meu coração. Salmos 29, versículo 2, nos chama a adorar o Senhor.
na beleza de sua santidade, cantar uma música de louvor pela manhã ou simplesmente agradecer a Deus pela criação tem me ajudado a começar o dia com o coração voltado para Ele. A adoração me lembra que Deus é maior que qualquer problema. Esses hábitos não são sobre perfeição, mas sobre rendição. Eles me ensinam que a conexão com Deus cresce quando escolho buscá-lo diariamente, com intenção e amor. Minha maior lição é que a transformação não acontece de uma só vez. É um processo, uma jornada de pequenos passos. Comecei a aplicar esses hábitos com simplicidade, orando ao acordar, lendo um versículo com atenção, agradecendo antes de dormir, jejuando uma vez por mês, servindo quando posso, conectando-me com minha comunidade, confiando em Deus, nas dificuldades e adorando com o coração. Esses passos me aproximaram de Deus, trazendo paz e propósito. E o mais lindo é que qualquer um pode começar essa jornada, não importa onde esteja. É sobre dizer sim ao convite de Deus todos os dias. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Curta este vídeo se você está pronto para viver mais perto de Deus. Nos comentários, compartilhe. Qual desses hábitos você quer cultivar mais em sua vida? Inscreva-se no canal e ative o sininho para se juntar a uma comunidade faminta por uma transformação real, guiada pelo Espírito Santo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de encorajamento. Um amigo, um familiar, alguém que está buscando mais de Deus. Hoje, escolha caminhar com Ele, porque quando o Espírito Santo conduz, sua vida se torna um testemunho vivo do amor e do poder de Deus. Vamos crescer juntos na fé,